O procurador e coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, concede uma coletiva em Curitiba. Vamos transmitir em cadeia com a Globo News. A Câmara dos Deputados se reuniu para apreciar as 10 medidas anticorrupção. Elas objetivavam acabar com a regra da impunidade dos corruptos e poderosos, que é produto de falhas no sistema de justiça criminal, e fazer com que a corrupção não mais compense. Aproveitando-se de um momento de luto e consternação nacional, na calada da madrugada, as propostas foram subvertidas. As medidas contra a corrupção, endossadas por mais de 2 milhões de cidadãos, foram pervertidas para contrariar o desejo da iniciativa popular e favorecer a corrupção por meio da intimidação do Ministério Público e do Poder Judiciário. As 10 medidas foram rasgadas. Manteve-se a impunidade dos corruptos e poderosos, expressa no fato de que mais de 90% dos casos de corrupção que acontecem no Brasil não são punidos. A sociedade brasileira não pode mais considerar normal o que é anormal. Como se não fosse suficiente, foi aprovada a Lei da Intimidação contra o Ministério Público e o Poder Judiciário, sob o maligno disfarce de crimes de abuso de autoridade. Abusos devem sim ser punidos. Contudo, sob esse disfarce de crimes de abuso, há verdadeiros atentados contra a independência do exercício legítimo da atividade ministerial e judicial. A lei da intimidação avançada no Congresso faz do legítimo exercício da função do Ministério Público e do Judiciário uma atividade de altíssimo risco pessoal. A justificativa para a urgente intimidação de promotores, procuradores e juízes é falsa e busca manipular a opinião pública. Essas classes não estão a salvo da lei. Os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário estão sujeitos a 4 esferas de responsabilidade: civil, criminal, disciplinar e administrativo disciplinar. E de improbidade administrativa, desculpa. Se há impunidade, é porque o sistema não funciona e, então, o que deve ser atacado não é a independência dos promotores, procuradores e juízes, e sim a regra da impunidade dos crimes de colarinho branco, a qual vale para corruptos de todos os órgãos públicos. Nesse sentido, o endurecimento das leis que tinha sido proposto por meio das 10 medidas anticorrupção se aplicaria a todos, inclusive promotores, procuradores e juízes. Persigam os juízes e promotores, soltem os colarinhos brancos. Essa é a mensagem da ação do Congresso de ontem, que enfraquece os órgãos que têm sido reconhecidos por uma atuação firme no combate à corrupção. A aprovação da lei de intimidação acontece em um momento em que as investigações da Lava Jato chegam cada vez mais perto de crimes de corrupção praticados por um número significativo de parlamentares influentes. O mesmo espírito de autopreservação que moveu a proposta de autoanistia moveu e move a intimidação de promotores, procuradores e juízes. O objetivo é estancar a sangria. Há evidente conflito de interesses entre o que a sociedade quer e aqueles que se envolveram em atos de corrupção e têm influência dentro do parlamento querem. O avanço de propostas como a lei da intimidação instaura uma ditadura da corrupção. Um estado de tirania em que o poder é exercido fora dos limites com os quais foi conferido pelo povo. Isto é, fora da circunscrição do atendimento do interesse público. Se for aprovada, a proposta será o começo do fim da Lava Jato. Se medidas contra a corrupção podem ser convertidas em lei de intimidação, que favorece a corrupção e a prática de outros crimes por poderosos, restará ferido de morte o Estado de Direito. A Força Tarefa da Lava Jato reafirma o seu compromisso de avançar enquanto for possível, trabalhando ainda mais duro dentro das regras da Constituição e das leis para investigar, processar e punir a corrupção, seja quem for o criminoso. Contudo, os procuradores da Força Tarefa estão de acordo que não será possível continuar trabalhando na Lava Jato se a lei da intimidação for aprovada. Nós acompanhamos o procurador, coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que fez agora um pronunciamento, está em Curitiba
e leu uma nota de repúdio ao projeto que foi aprovado na Câmara nessa madrugada. E agora tem aqui a pergunta de alguns jornalistas, a gente vai continuar acompanhando aqui. Você fala mais nesse texto, mais de uma vez, em que não será possível continuar a força-tarefa. O que não é possível continuar? Vocês abandonariam os casos, a força-tarefa seria destruída, vocês deixariam essa função? Efetivamente, o que vocês podem fazer caso esse projeto continue tramitando? Fica claro, com a aprovação desta lei, esse Carlos Fernando Lima, também procurador. A continuidade de qualquer investigação sobre poderosos, sobre parlamentares, sobre políticos, ela cria um risco pessoal para os procuradores. Nós somos funcionários públicos, temos uma carreira no Estado e não estaremos mais protegidos pela lei. Se nós acusarmos, nós podemos ser acusados. Nós podemos responder, inclusive, pelo nosso patrimônio. Não é possível, em nenhum Estado de Direito, que não se protejam promotores e procuradores contra os próprios acusados. Nesse sentido, a nossa proposta é de renunciar coletivamente, caso essa proposta venha a ser sancionada pelo presidente. Nós ouvimos o procurador Carlos Fernando Lima. João, tem aqui uma manifestação do Janot sobre isso. Exatamente, do Procurador-Geral da República. Em uma nota dura, ele falou em retaliação por parte dos deputados no texto aprovado nesta madrugada pela Câmara, com uma série de mudanças na proposta de 10 medidas contra a corrupção, justamente apresentadas inicialmente pelo Ministério Público. Diz aqui um trecho da nota que as 10 medidas contra a corrupção não existem mais. O Ministério Público brasileiro não apoia o texto que restou. Os deputados fizeram ao menos 11 alterações no projeto de iniciativa popular encampado pelo Ministério Público. Fernando. Ok, obrigado. Voltamos com o Deltan Dallagnol. Nós trabalhamos por ordem e para cumprir finalidades que a sociedade nos atribuiu. Se fossem necessários esclarecimentos, nós o daríamos. Mas nesse caso, o Congresso Nacional sabe muito bem o que está fazendo. Nesse caso, o Congresso Nacional está com o objetivo claro de estancar a sangria. Nós passamos esse ano inteiro indo à Comissão Anticorrupção e prestando todos os esclarecimentos relativos à aprovação de uma lei contra a corrupção, colocando todos os perigos relativos à aprovação de dispositivos virtuados contra a leniência. E, ainda assim, as propostas que vêm não são contra a corrupção, são sim a favor da corrupção. Essas propostas dizem muito claro para o que elas vieram. Nós não temos poder econômico, nós não temos poder político, nós não somos mobilizadores sociais. Essa causa não é nossa. Essa causa é uma causa de toda a sociedade, de todos os cidadãos. Nós acompanhamos uma coletiva de imprensa realizada neste momento em Curitiba com membros, com procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. E agora quem fala é Carlos Fernando Lima. Parte que estão aqui, creio que somente o doutor Deltan, que é daqui de Curitiba, temos as nossas responsabilidades em outras unidades da federação e outras procuradorias. Nós vamos simplesmente retornar para as nossas atividades habituais, porque muito mais valerá a pena fazer um parecer em previdenciário do que se arriscar investigando poderosos. Ok, a segunda pergunta é até mais voltada para o doutor Deltan. Apesar de ser um projeto de iniciativa popular, ele foi capitaneado pelo MPF, que fez grande campanha para recolher assinatura e incentivou muito a sociedade a se mobilizar em torno desse assunto. Qual que é o sentimento agora, quando de repente o projeto que ia mudar, que vocês capitanearam, se transformou contra vocês mesmos? Existem dois sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de que toda a Lava Jato pode ser inútil, porque o Congresso já se manifestou que não quer um futuro diferente. É o que a Câmara dos Deputados manifestou ontem à noite. A oportunidade era incrível para que as brechas da impunidade se fechassem e para que se traçasse um novo rumo na história do Brasil. A resposta para isso foi não. A Câmara não precisava aprovar o que nós propusemos. Nós não queremos nos sobrepor ao Parlamento, pelo contrário, nós respeitamos integralmente a soberania do Parlamento.
O que nós dissemos tantas vezes, inclusive lá pessoalmente, é que nós levamos a eles problemas que demandavam solução. Problemas do sistema de justiça que são claros e que estão aí gerando impunidade em centenas de casos de corrupção ao longo de todo o país. E a resposta para os problemas foi: vamos deixar que esses problemas continuem existindo. Vamos deixar que a impunidade continue reinando. A minha primeira preocupação é que eu vejo de modo muito claro que a impunidade que existia e os níveis de corrupção que existiam, que inclusive geraram esse caso do Petrolão, vão permanecer existindo. Empresários, investidores, acionistas e funcionários jamais permitiriam que pessoas corruptas continuassem na liderança da Petrobras. Por que a sociedade brasileira vai permitir que corruptos, pessoas investigadas por corrupção, continuem na liderança da empresa Brasil? Isso é o que está acontecendo hoje e é o que gera o que aconteceu ontem à noite. Enquanto nós não tivermos uma limpeza, o que nós vamos encontrar no parlamento, dia após dia, vão ser medidas que não vão vir contra a corrupção, mas sim para a autoproteção do interesse de pessoas influentes que praticaram sim corrupção, que estão lá sendo investigadas. Várias delas já foram acusadas e que estão sujeitas às penas da lei e que estão em função de um sentimento, instinto e desejo de autopreservação agindo contra o interesse público. A nossa segunda preocupação é que venham projetos que tornem pior ainda o Estado em relação ao que ele era antes. Foi isso que aconteceu na Itália e é nesse caminho que nós estamos seguindo como país. Quando não se aprovam medidas contra a corrupção e se aprovam medidas a favor da corrupção, o resultado final da Lava Jato e de todo esse processo histórico pelo qual nós estamos passando pode ser pior do que o resultado que nós tínhamos antes. O resultado que nós poderemos ter é um Estado em um lugar mais corrupto do que era antes, e não melhor. Eu vou acrescentar esse Carlos Fernando Lima, procurador da República. Tem que deixar bem claro. É preciso que todos conheçam as mudanças. As mudanças são claras no sentido de responsabilizar pessoalmente procuradores, promotores e magistrados. Eles aproveitaram um projeto de combate à corrupção para se protegerem. O motivo que eles fizeram isso foi porque nós estamos investigando, nós estamos descobrindo os fatos. Nós iríamos chegar muito mais longe do que chegamos até o momento. O instinto de preservação fez com que eles destruíssem o projeto da corrupção, contra a corrupção, mas com o objetivo de se preservarem. Essa lei de intimidação só tem um objetivo, de preservação dessas pessoas que estão sob investigação da Lava Jato. Doutor, Marcelo, do Jornal Nacional. O projeto passou de maneira, na avaliação do MPF, satisfatória na comissão especial e foi desconfigurado no plenário. Minha pergunta vou fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: vocês foram ludibriados no plenário da Câmara? E a segunda é com relação a especialistas que dizem que o texto que trata do abuso ele é muito genérico e não se sustentaria numa discussão no Supremo Tribunal Federal. Como é que vocês avaliam essa questão? O texto das medidas anticorrupção foi discutido e foi processado. Passou por uma ampla discussão numa comissão especial com a colheita de depoimento de mais de 100 especialistas do Ministério Público, do Judiciário, da Advocacia, e se chegou a um texto final que era extremamente positivo, que seria sim uma revolução no combate à corrupção no país. Esse texto foi aprovado à unanimidade por 30 parlamentares, mas ao chegar ao plenário ele foi totalmente desconfigurado, ele foi deformado. Rasgou-se o texto das 10 medidas contra a corrupção e foi substituído pelo texto de uma medida a favor da corrupção. Eu não diria que nós, procuradores, fomos ludibriados. O que nós fizemos foi, por todo o tempo, atuar de modo transparente e claro, esclarecer a sociedade sobre o conteúdo daquelas propostas, esclarecer os parlamentares, levando especificamente o problema que precisava ser resolvido para que encontrássemos uma solução, fosse a que nós propusemos ou fosse mesmo uma solução alternativa. Nós não temos qualquer poder sobre o parlamento e não devemos ter. O parlamento é soberano, ele pode encontrar soluções que ele entender melhores para cada situação. Nós, após todo esse processo, saímos sem as soluções necessárias para fechar as brechas da lei que permite a impunidade e para diminuir os níveis de corrupção. Agora, Carlos Fernando Lima. De acrescentar que
ludibriado foi a população. Nós, na semana retrasada, lutamos contra um projeto apócrifo que seria apresentado em plenário naquela noite em relação à lei de leniência. Eles não conseguiram fazer passar. Esta semana passada nós lutamos contra o projeto apócrifo que seria apresentado em plenário à noite sobre a anistia. Eles não conseguiram fazer passar. Entretanto, depois de meses de discussão sobre as 10 medidas, novamente, em uma noite, eles mudam toda a legislação e criam a intimidação ao Ministério Público. Por que eles fugiram do debate público sobre essas medidas? Quem foi ludibriado é a população. Quem se aproveitou de um desastre e que consternou o país não fomos nós. Nós agimos sempre com clareza e transparência, muito mais do que a maior parte dos órgãos públicos age nesse caso. Nós quisemos a discussão e fomos à discussão pública do projeto. Na madrugada, tudo se pôs a perder. O senhor está respondendo a questão da eventual discussão do Supremo, da lei de abuso de autoridade, que o texto é muito frágil. Nós acompanhamos aqui a pergunta de um jornalista. Quem vai responder agora é o procurador Deltan Dallagnol. Em vários pontos, certamente é por nós considerado inconstitucional, mas nós não podemos contar com uma eventual e futura apreciação. A grande questão hoje é também simbólica. É que país que nós queremos para nós e para as futuras gerações. Como o Congresso vai agir diante de todos os escândalos de corrupção jamais vistos no Brasil que se revelaram. Qual será a nossa sinalização para o futuro por parte dos nossos governantes? Será uma sinalização positiva de reformas para que a corrupção não aconteça mais? Ou vai ser uma sinalização negativa para que a corrupção continue existindo como existe e se espalhe ainda mais? João, a gente acompanhou aí parte da entrevista política. Estávamos acompanhando aqui em cadeia com a Globo News a coletiva de imprensa de Deltan Dallagnol, procurador da Força Tarefa da Lava Jato. Também estava ao lado dele Carlos Fernando Lima, procurador da República. Vou fazer aqui um resumo do que os dois falaram. Por quê? Porque durante a madrugada, lá na Câmara dos Deputados, houve uma total desfiguração do projeto que teve mais de 2 milhões de assinaturas para combater a corrupção. O procurador, então, leu uma nota de repúdio a esse projeto que foi aprovado nesta madrugada na Câmara e comentou que, aproveitando de um momento de luto nacional por causa do acidente com o avião da Chapecoense, na calada da noite as propostas foram mudadas. E aí, segundo aqui o procurador Deltan Dallagnol, disse que as medidas foram simplesmente rasgadas. Também disse aqui Deltan que se há impunidade é porque o sistema não funciona, não é atacando os membros da justiça. Isso porque incluíram lá um projeto lá que era para tipificar o crime de abuso de poder por parte de juízes e promotores. No caso aqui, o procurador Carlos dos Santos Lima citou o seguinte, que é o começo do fim da Lava Jato. Essa proposta de intimidação de juízes e procuradores, segundo ele aqui, é simplesmente o começo do fim da Lava Jato. Aproveitaram um projeto de combate à corrupção para simplesmente se protegerem.